De volta com o perfil de hoje, conversando com Viviane Mosé. Viviane, a gente encerrou um bloco falando sobre essa busca que a gente tem e que a gente não encontra uma solução em coisas, a gente se deprime. Esse nosso afastamento da natureza, que o Ailton Krenak sempre fala, né? Quando a gente meu ídolo. despersonaliza, ele é maravilhoso. Quando a gente despersonaliza um rio, uma montanha, a gente não enxerga, né, como um ser, como uma entidade, a gente se entende fora daquilo. Esse nosso afastamento da natureza só trouxe problema para a sociedade. E eu ando lendo muitas matérias de pessoas que buscam o campo agora, durante a pandemia. Estão voltando com esse contato. Você acha que esse caminho aí pode se firmar? Primeiro pelo caminho do campo, depois eu vou falar que eu amo esse tema do retorno à natureza. Eu tenho muito medo do retorno ao campo, eu tenho medo que as pessoas retornem para destruir o campo e não sobre nem mais nada. A gente já destruiu a cidade. Agora os ricos que têm dinheiro vão para o campo para relaxar mesmo, tem certeza? Quando eles vão para o campo para relaxar, junto com eles vão as lojas que vendem carros caríssimos, vêm as lojas que vendem roupas caríssimas, e aquela cidadezinha maravilhosa, tranquila, deixa de ser porque os ricos foram morar lá nas suas grandes casas de campo. Então, não concordo com essa ideia. Nós precisamos dar conta da vida na cidade. Temos que resolver esse imbróglio humano e não fugir para o campo. Você sabe para onde é que a gente tem que fugir? A gente tem que fugir para o subúrbio e não para o campo. Por que não valorizamos o subúrbio? Por que não pegamos o subúrbio, que é aqui, a nossa periferia, onde tem mais espaço no subúrbio, onde tem mais natureza? Tem no subúrbio, porque o subúrbio é mais próximo da área rural. Então, o subúrbio, como vai para o lado, né? Por que não salvar o subúrbio? Por que não transformar o subúrbio em um lugar ético, com saneamento? Entendeu? Não concordo. Isso é uma fuga de rico. Não concordo. Eu tenho casa de campo desde sempre e continuo visitando as minhas casas de campo. Eu tenho uma de campo e uma de praia, em duas reservas. Então, eu estou lá numa casa de pau a pique para viver a natureza, porque eu sei viver a natureza. É diferente de quem está fugindo da cidade para ir para o campo, não vai dar conta e vai levar a cidade para o campo. Então, não concordo. Tem uma outra coisa que tem a ver com o seu tema, com a sua pergunta, que eu amo essa questão que você traz, pelo seguinte: eu tenho esse ânimo, acordo com ele, trago e é real e honesto, mas eu vou te dizer por quê. Porque, só para dar um exemplo, eu tenho 3 cachorros e um gato. Eu me relaciono com os meus cães não como cães, como seres. Os olhos da minha cadela Serena, que morreu há um ano, e eu hoje consigo falar dela para você. Porque se fosse há meses atrás, a palavra serena encheria meus olhos de água na hora. Porque a Serena, ela salvou a minha vida muitas vezes. Não só a minha pessoal, mas a minha relação com meu filho. Meu filho é adolescente, em momentos em que ele está vivendo crises em relação ao mundo, a ele mesmo, e ele não consegue falar, a gente fica em silêncio, brincando com a Serena. Ou ele está tenso, ele vem, mamãe, vem ver como a Serena está deitada. E nós dois nos encontramos ao lado da Serena para brincar. E isso me faz olhar para ele olhar para mim, nós temos uma relação de mãe e filho. Os cães mediam, mas ela não é uma cadela, ela é um ser que eu não explico. Por que ela tem aqueles olhos? Porque ela entende tudo que eu falo. Porque ela sabe quando eu estou triste, ela sabe, sabia, né? E deitava do meu lado na minha cama, dormia do meu lado no meu quarto. Então, quem é a Serena? Eu não sei. Você sabe? Não, eu não sei. Agora, quando eu digo que Serena é um cão, eu a classifico, né, como um animal irracional. Aí eu posso chutá-la, mas dizer que ela é um animal muda os olhos da Serena? Você já olhou nos olhos de um cavalo? É inacreditável que é um cavalo, né? Mas um dia desse, meu filho tem um microscópio que ele tinha de pequeno, muito potente, e ele fotografou com esse microscópio um louva-a-Deus. E aí nós super aumentamos. E eu vi, nos olhos daquele louva-a-Deus, que eu não consigo ver porque ele é muito pequeno, só no aumento, eu vi os mesmos olhos da Serena, num louva-a-Deus que é um inseto. O que é a vida, você sabe? Eu não sei, por isso eu respeito. Eu sou alimentada por os olhos de um louva-a-Deus. Isso me dá vida, porque eu sei que somos iguais. E eu digo para vocês como dica, se você quer ter vida e não sabe, e não está no estágio que eu estou, apenas tire o seu sapato e deixe que o seu pé toque o chão e saiba que vocês são feitos da mesma matéria, a
terra e você são feitos da mesma matéria. Se você entender isso, essa terra vai entrar pelos seus pés, essa força que move as galáxias, entra pelo teu corpo e te fortalece. Só que isso não é produto, não vende, não dá curtida na rede social, né? É difícil fotografar isso para postar, né? Mas é isso que a gente vai ter que aprender. O retorno à natureza é o que nos potencializa. E não é natureza, é vida a palavra. Não, e foi interessante essa parte que você falou da gente cuidar do subúrbio, não fugir desse problema Exato. que a gente criou, que é a cidade. Exatamente. Que eu li ontem uma entrevista do Ernest, da agricultura sintrópica, que ele é Sim, maravilhoso também, ele maravilhoso. reflorestou uma área, reavivou uma área morta na Bahia, né? E que ele fala que a grande revolução hoje seria a gente produzir nosso alimento na cidade, plantar árvore na Exatamente. cidade, no subúrbio, Exatamente. as pessoas de favelas terem direito a cultivar seu alimento, direito a um alimento Exatamente. sem agrotóxico, né? Então você bate com uma ideia muito próxima dele, né? Isso seria uma nova revolução. Sim, e isso é a política pública que deve ser levada adiante, senadores, deputados, vereadores. Eu tenho em minha casa, eu moro numa cobertura, ela não é imensa, ela tem 20 metros quadrados de área livre, o resto é 160 de casa, então são 180 metros, é 20 só. Mas eu tenho jabuticaba, laranja, limão siciliano, limão Tahiti, e uma pequena hortinha que tem. Não, eu tenho também jabuticaba e amora. A amora carrega, que o meu chão fica preto de amora. Isso no 11º andar. Eu tenho uma vida que invade a minha casa. Eu posso colher coisas na minha casa. Então, eu me lembro que a minha mãe tinha uma amiga, grande amiga da minha mãe, que se casou com um holandês. Nós éramos criança ainda e eu ouvia essa história de criança. Ela morava na Holanda, a Holanda é muito pequenininho, né? Pequenininha, e ela morava numa casa que tinha um pequeno quintal, pequeno, muito pequeno, e uma garagem. Então, ela abriu mão da garagem, deixou o carro do lado de fora e comprou uma vaca. E ela tinha uma vaca dentro, no seu quintal mínimo, e ela tirava desta vaca leite, tudo, e ela não tinha filhos, ela só era o marido. Então, é inacreditável como você pode ter. E quem era a vaca? A vaca era a melhor amiga dela, ela beijava essa vaca, entendeu? Era como se fosse um animal de estimação. Então, o que eu quero dizer é que você pode, no espaço urbano, ter vida na sua casa, mas a primeira coisa que as pessoas fazem é colocar cimento no quintal. Eu estou saindo desse apartamento e pelo mesmo valor, porque eu moro aqui perto do Arpoador, pelo mesmo valor, eu estou vendendo esse apartamento, estou me mudando para uma casa em Laranjeiras. Só que eu estou mudando para uma casa enorme, né? Porque um apartamento aqui custa muito mais do que uma casa lá. Estou mudando para uma casa enorme, linda, estou apaixonada. Só que essa casa, tudo é cimento. Eu vou tirar todo o cimento, óbvio. E vou colocar grama, planta. Mas a primeira coisa que as pessoas fazem é. Não, eu perguntei, mas por que o senhor cimentou esse quintal tão lindo? E ele disse, para não dar trabalho. Eu prefiro ter trabalho. Mas existe também, aí a gente vai para outro ponto, né? A falta de educação, não de educação de modos, mas é de formação. Se as pessoas não têm acesso a uma educação de qualidade, elas não sabem nem o que é uma política pública, não sabem nem o que cobrar. Exatamente. Agora, educação de qualidade, eu vou ser muito honesta com você, e eu sou muito polêmica nesse ponto. Eu vou dizer para você o seguinte: educação de qualidade é a educação pública brasileira. É uma educação de qualidade. É uma excelente educação. Ela tem muitos problemas, mas nos últimos 20 anos, para você ter uma ideia, eu já fui a todos os estados brasileiros em educação, necessariamente. Eu faço palestras para municípios, porque eu participo quase sempre dos eventos da Undime, que é a União Nacional de Secretários Municipais de Educação. Eu trabalho com 3.000 secretários de educação municipal no Brasil. Depois disso, eu sou convidada para todos os cantos que você puder imaginar do Brasil. Então, eu vou a municípios, não a capitais. Eu vou a cidadezinhas. E eu vejo algo crescendo de uma beleza incrível. Para ter uma boa educação, nisso que você está falando agora, nessa direção que nós estamos conversando, isso não é investimento financeiro, isso é investimento metodológico. Uma das melhores escolas do Brasil de ensino fundamental se chama Amorim Lima. É uma escola pública em São Paulo. E o que ela tem? Ela tem um jardim onde as crianças ganham nota quando cuidam das plantas. Tem que ir no fim de semana molhar a planta, senão perde nota. As crianças têm gato e cachorro na escola, que moram na escola. Todo mundo, ninguém pode chutar o cachorro, pelo contrário, o cachorro é parte da aula. Eles têm uma oca
indígena construída por uma tribo que foi lá, dentro do pátio da escola, onde eles trabalham com capoeira, onde eles trabalham com cultura popular. Isso é uma excelente escola. E tudo isso que eu falei para você não custou nenhum dinheiro. Não é caro ter planta, ter animais. Então, isso é uma questão metodológica. Eu fui a Portugal entrevistar um grande teórico para um trabalho que eu fiz para o Fantástico sobre educação. E ele, o cara que eu escolhi no mundo, é um português chamado Rui Canário, e ele discute se a escola é necessária ou não. Ele é muito inovador. Eu quero entrevistar. E eu cheguei para ele e perguntei, professor, onde estão as melhores escolas do mundo? Que eu preciso conhecê-las. E ele disse, no Brasil. Eu falei, como? Ele falou, o Brasil é o país que mais inova em educação, porque cidades abandonadas, no canto do Brasil, né, aquelas cidadezinhas, quando tem ali um professor que ama o saber, ele leva essa escola para um projeto inovador e leva a cidade toda junto. Eu vi, Rotira, eu vi 400, 500 exemplos desse nos últimos 15 anos. Coisas que você sai de lá e você tem crise de choro. O problema é que as políticas públicas brasileiras não incentivam as boas práticas, não valorizam. Quando se faz política pública com isso, é pegar uma experiência e torná-la para todo mundo, como foi o PNAEC, que é a experiência de uma cidadezinha de Fortaleza, que eu esqueci o nome, Sobral. Sobral teve um trabalho incrível, aí pega o trabalho de Sobral e põe para todo mundo igual. Não, Sobral é Sobral. Você tem que adaptar de acordo com as características e com as pessoas, né? Então, é como se política pública no Brasil quisesse facilidade. Eu quero um modelo para todo mundo. Então, os grandes educadores, esses famosões brasileiros, adoram dizer, mas não tem escala. Eu não quero trabalhar com escala. Educação não se trabalha com escala. Você trabalha com um ministério que valoriza o município. E o município é que faz política pública de acordo com a sua necessidade e com a sua possibilidade. Só dá para a gente trabalhar com escala em produção de objetos, né? Em formação, em troca de sentimentos e muito obrigada pela frase, adorei. Cada um é diferente do outro, né? Funciona com você, não funciona comigo, não é isso? Exatamente. Escala é para objeto, não é para pessoas, né? Então não é com escala que se trabalha com educação, é o ministério valoriza. Então o que o ministério deveria fazer? Filmar, gravar, fazer matéria com aquilo e mostrar para as outras, para estimular que elas façam outras coisas diferentes, cada uma no seu lugar. E eu vou absorver essa prática e vou valorizar. No Brasil, política pública é assim. Se você mora no município e você conseguiu resolver a dengue, você não vai receber dinheiro. Mas se você está no município que tem dengue, você vai receber dinheiro. Então, eu prefiro que o meu município tenha dengue para eu pegar esse dinheiro e roubar uma parte dele, do que acabar com a dengue e ninguém liga para mim. Então, a gente não gosta de quem dá certo. A gente só valoriza quem dá errado. Isso é um erro de política pública crasso. Agora, Viviane, para a gente encerrar o programa, infelizmente, eu queria saber de você o seguinte, se hoje você fosse aquela menina lá de trás, com 20, 25 anos, né? Que causas você se envolveria? Ai, difícil pergunta. Mas eu já estou envolvida com uma. E vou te falar então da que eu estou envolvida. Eu me casei com Eduarda Larroque, que foi secretária de Fazenda do Eduardo Paes na primeira gestão, que foi a presidente do Instituto Pereira Passos. Eu me encontrei com Eduarda na favela, trabalhando o IPP Social. Nós trabalhávamos, o IPP não, a UPP Social, na época do Beltrão. Eu fui para lá contribuir voluntariamente. E aí a gente começou a ter um trabalho e isso fez esse envolvimento e a gente acabou se casando, estamos há 5 anos juntas, temos os filhos e temos uma vida com esses filhos. Nós temos, eu tenho um e ela tem 2. Nós tentamos fazer uma coisa que chama Pacto do Rio, que era a tentativa de antes do Paes sair. Nós já entendíamos que o Rio de Janeiro não se sustentaria de uma pós-Olimpíada. E nós tínhamos clareza do caos que queríamos sair. Nós nem sabíamos ainda, não tinha clareza ainda do Sérgio Cabral e de tudo que houve, não. Não era por corrupção, não. Era por gestão. A gente chamava as pessoas para dizer, vamos fazer um pacto entre a sociedade, entre as universidades, entre a imprensa, porque isso vai desabar. Infelizmente, ninguém nos ouviu e isso tudo passou. Hoje, eu e Eduarda nos dedicamos a um modelo de gestão e estamos escrevendo livros sobre isso.
Então, meu trabalho intelectual é criar um novo modelo de gestão a partir de novas ordenações. Então, nós partimos da ideia de que só se faz gestão pública. Eu trabalhei 6 anos no serviço público no Espírito Santo. Eu tenho uma longa experiência também na área pública, além de trabalhar como consultora de municípios na área de educação. O problema da gestão é a falta de integração entre as ações. Então, nós estamos construindo um modelo que se chama um sistema de mandalas, que a Eduarda criou, e eu entro com a filosofia. O sistema de mandalas é construir um modelo de gestão que se pareça com a sociedade em rede, que são circuitos integrados que se tangenciam, sem uma centralidade. Então, ao invés de você fazer uma reforma administrativa no estado do Rio, você cria um centro de qualificação da informação que não tem poder nenhum, mas ele tem informação qualificada. A informação qualificada se choca com a gestão e faz ela mudar, porque se o gestor se elegeu prefeito e não seguiu o que o centro de formação qualificada deu, não, obrigado. Mas se der errado, nós estamos aqui para dizer, viu, o próximo que entrar vai seguir. Então, a informação qualificada é o centro de um novo modelo de gestão. Informação qualificada é onde colocar o ponto de ônibus. Quem sabe onde colocar? O técnico, o engenheiro ou o morador? Não, é o técnico, mais o morador, mais o vereador, mais a dona Maria, não é assim? Então, informação qualificada não é teórica, não. Informação qualificada é o que aquela favela precisa. É todo mundo junto, né? Acha. Todo mundo junto, porque todo mundo vive junto, todo mundo utiliza aquilo, né? Exatamente. Viviane, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Boa sorte aí nesse projeto, que renda muitos frutos, muitos filhos ainda. E te agradeço a sua participação. Eu que agradeço, eu aceitei, porque eu sabia que ia ser essa alegria, esse trabalho com você. Foi uma delícia as suas perguntas, um prazer estar com você. E também, porque eu quero deixar claro para quem nos assiste, que quem nos assiste está vinculado também ao Rio de Janeiro, muita gente vinculada à gestão, que eu e Eduarda estamos à disposição, tecnicamente, não como cargo, tecnicamente, a ajudar o Rio a sair desse buraco. E vamos juntos, com certeza absoluta, estamos aqui para contribuir. Então tá bom, Viviane, até a próxima, te agradeço mais uma vez. O programa Perfil vai ficando por aqui, você pode rever também no nosso YouTube, é só clicar lá. Fique com a gente nos próximos programas, até lá.